Então, gente, deixa eu tirar uma meleca aqui, pera aí. Olha, faz parte da natureza. Ela tá lotada de carboidratos, sais minerais. Elas vão servir para alimentar alguma formiguinha. Vocês têm visto aí nos últimos 6 anos que toda semana alguém me espeta para tentar me apressar alguma coisa ou me lembrar alguma coisa que completamente, com certeza, eu não esqueci. Mas é uma mania que devasta os brasileiros, né? E são 6 anos que eu reclamo dessa postura. Só que a fé de vocês, achando que isso resolve, é uma fé tão inabalável. E toda semana eu ponho um maldito no último lugar da fila, né? Dessa vez não é diferente. Eu tô indo ali no Colégio Santa Maria. Como todos vocês puderam acompanhar no ano passado, eu tava fazendo teste com o drone e uma rajada de vento bem forte. Tem um vídeo desse evento. Eu vou disponibilizar ele no canal. E aí eu precisei fazer um pouso de emergência nesse colégio. Imediatamente eu fui lá para buscar o drone. A diretora, por telefone, disse à porteira que não iria me autorizar a entrada. Eu me identifiquei como policial, apresentei minha carteira de ciências aéreas e expliquei que, de acordo com o Código Civil, se eu não me engano, no artigo 1313 ou é 1351, são tantos artigos para eu lembrar, eles eram obrigados a me tolerar lá dentro da escola para que eu pudesse pegar o drone. Não deixaram, fiz a ocorrência e entrei com a ação. Daí, esses dias para trás, eu estava numa live. A live era Drone Rover. Não era uma live com o título Bate-papo aberto para esclarecer dúvidas com o Vitor. E aí o dono desse drone, Rubsanzino Mini Pro, chegou na live, fez alguma pergunta sobre defeito de drone, e aí pensou que já tinha entrado na minha mente. Todo mundo que tem drone na minha casa, vocês sabem muito bem que é proibido de perguntar se há novidades disso ou daquilo. O dono do Zino Mini Pro já havia sido informado que no exato segundo que o problema dele fosse resolvido, iria ficar sabendo. Mas mesmo assim ele sentiu uma necessidade muito grande de invadir a live, fazer qualquer pergunta aleatória, pensou que já tinha conseguido me merejar, pensou que eu já estava na dele, que ele estava ali cercando, já tinha conseguido pegar a marionete. E perguntou na live, na hora, ao vivo, como que estava a situação do drone dele. Aí eu já o bloqueei, né? Eu tô com dor no coração, gente. Ai. É raiva que eu passo. Espera aí. Nossa, eu tô bambinho. Vocês que me cutucam, eu vou ser sincero, numa hora dessa, eu gostaria muito que existisse um inferno. E eu gostaria muito que para vocês entrarem num céu, dependessem do meu perdão. Eu ia adorar ver vocês queimando, torrando, com o diabo enfiando um troço no meio do cu de cada um de vocês. Me deu uma arritmia ali pesada agora. Tô deitado aqui, Zé, num trem que eu achei. Meu olho. Nossa, meu olho tá branquinho. Nossa, uma dor horrível no peito. Isso é raiva que eu passo com esses desgraçados que ficam toda hora perguntando se eu tenho novidades disso e daquilo. Vocês são os malditos, velho. Vocês são os desgraçados. Vermes asquerosos. Então, gente, vamos lá. Eu tô aqui na rua Itutinga, que é a rua da escola. Nesses pontinhos, que é exatamente aqui, perto dessa placa, né? Foi onde foi ligado o drone, dias após os fatos. O que pega, ó? Eu morava ali, ó. Ali, aquela antena lá, ó. Tá vendo aquela antena lá em cima? Tá. Aquela antena é a da rua lá de casa. E aí, eu levantei voo e uma rajada de vento trouxe o drone pra cá. Ali é a escola. Ali, ó. Ali é a escola. E depois eu vou postar o vídeo. Eu tô passando mal, gente. Olha meu olho. Dor no coração, tá doendo pra caralho. Mas eu consegui chegar aqui na escola.
Aí eu vou postar o vídeo dessa situação. Eu vou andar devagar. Na filmagem, a rajada de vento estava me jogando para perto desse prédio. E aí tinha a escola ali, né? Eu não pensei duas vezes, eu pousei lá. Eu não ia conseguir trazer o drone não, o vento estava carregando ele. E no dia eu vim cá para poder ter acesso à escola, né? A minha intenção na hora foi pousar em cima dessa quadra aqui. Mas não deu, o vento estava me jogando. Hoje vocês vão ver como terminou a história do drone. Ai, gente, eu tô saindo aqui do colégio. Tem uns galos ali cantando. Eu tô aqui com o drone, né? Ele apareceu. Um Zino Mini Pro e é o mesmo. Tem uma chavinha lateral que é inconfundível, né? Que é a chave que eu coloquei para poder ativar uma ventoinha. Aí eu pergunto, houve necessidade do dono perguntar se tem novidades? Não. Houve um processo, a audiência foi ontem. E aí o drone apareceu. No dia eu fui bem sucinto em dizer que alguém estava com o drone, porque o localizador do GPS apontava para o interior da escola. De fato, alguém estava com esse drone. E dias depois ele foi ligado de novo. E através do recurso Find My Drone, eu consegui verificar que justamente num ponto próximo de onde aquele carro está estacionando embaixo, o drone foi ligado. Que é a 40 metros, né, da saída da escola. E provavelmente essa pessoa acabou tentando levantar voo sem calibrar nem nada, sem ter conhecimento, e acabou batendo. Apenas ontem foi a audiência e o advogado da escola relatou uma história parecida, né? Que esse drone foi visto por algumas pessoas caindo na escola, mas não identificaram quem estava com ele. Até me perguntou se ele grava alguma foto. Eu ainda vou ver como está a situação do drone. Se ele gravou o voo, né? Se a pessoa, no mínimo, tentou gravar, que eu poderei identificar que o advogado da escola realmente tem interesse em saber quem pegou o drone para tomar providências, porque é uma situação chata. Houve um erro da escola, sim, porque no dia eles deviam ter deixado eu entrar com o controle para poder localizar. É o básico quando a gente está voando, né, gente? Quando você está a 10 metros, 20 metros, 30 metros de um drone. E esses drones que possuem um GPS composto de uma bateria, mesmo quando o drone desliga, ele mostra a última localização depois do drone já estar desligado. Mas então é isso, não houve necessidade do dono desse drone incomodar. Minha próxima etapa agora é colocá-lo no último lugar da fila. Eu não vou fazer a limpeza química nesse drone, vou passar a outro técnico para fazer e o outro técnico vai devolver a ele. Todos vocês sabem que a coisa que eu mais odeio nesse mundo é que alguém me pergunte se eu já fiz alguma coisa. Afinal, eu aprendi 12 idiomas e eu não me esqueci de nenhum. Eu já passei em 3 concursos, tenho 5 graduações superiores e 15 especializações. Se eu consigo me lembrar de tanta coisa, eu não preciso da ajuda de humanos para me perguntar se eu já fiz alguma coisa. É certo que eu não esqueci. E foi mais uma infelicidade, né, do dono desse Zino Mini Pro, de perguntar se eu tenho novidade achando que eu esqueci de alguma coisa. Assim como nos últimos 6 anos, foi de grande infelicidade moral e de caráter de cada uma das pessoas que me perguntou se eu já fiz isso ou se eu já fiz aquilo. Não há essa necessidade. Pelo que eu já estudei até hoje, dá para perceber que não é fácil de eu esquecer as coisas, né? Mas é um comportamento hostil, selvagem, perverso e degradante das pessoas do Brasil de perguntar se você tem novidade. Cada país tem um defeito moral, em alguns existe o racismo. Mas eu vou falar para vocês, se eu estivesse trabalhando num lugar desse e a pessoa me deixasse em paz e só apenas ficasse me chamando de macaco, oh rapaz, eu tava feliz demais, porque a ansiedade é uma doença mental 10.000 vezes pior do que o racismo. O racismo, a pessoa chega ali e te chamou de macaco e saiu para passear. Agora, a desgraça da ansiedade, ela rouba a sua saúde e ela estraçalha com a saúde de um bairro inteiro. Um único verme ansioso é capaz de destruir a paz de um bairro inteiro. É como um vírus que vai passando. Eu odeio a ansiedade. Eu odeio que me perguntem se eu já fiz isso ou se eu tenho novidades daquilo. Enfie a sua pergunta no cu. Que saco, né? Mas, bom, sobre a situação do Zino, então,
já foi resolvido, o técnico vai fazer a limpeza química e devolver ao dono. Eu não vou nem encostar nesse drone, porque não havia necessidade do dono perguntar como estava indo o andamento do andamento do andamento, sendo que ele sabia que no segundo exato em que fosse resolvido, seria avisado. Todo mundo que eu tenho que resolver qualquer coisa, eu sempre falo que no segundo exato que for resolvido, será avisado. E que não é para me perguntar se tem novidade. Mas vocês têm visto aí que toda semana, pelo menos uma pessoa tem essa atitude medíocre e perversa de destruir a minha semana, perguntando se eu já tenho novidade, se eu já fui no correio, como anda o serviço, se eu tenho código de rastreamento. Dureza. Então é isso aí, gente. O final da história do Zino Mini Pro.